Bem-vindos a mais um episódio da Jota Podcast. Eu sou a Júlia Rani. Eu sou a Letícia, da Biogiglioli. E a nossa convidada de hoje é a professora Maiara Carvalho Siqueira. E esse podcast ele é formado pela Assistência Judiciária João Mendes, que é uma entidade sem fins lucrativos que presta auxílio jurídico de forma gratuita à população de baixa renda. Para conhecer mais os nossos trabalhos, siga no Instagram a J João Mendes e no YouTube a revista Núcleo do Conhecimento. Professora, eu quero agradecer imensamente a sua presença e o trabalho e o apoio ao trabalho AJ é muito importante. E também quero agradecer pessoalmente, porque uma curiosidade muito boa, a professora Maiara é minha professora na Faculdade de Direito, então eu estou duplamente ansiosa, como todo convidado eu fico ansiosa, mas com a professora eu estou um pouquinho mais. E para começar, eu queria perguntar se você poderia se apresentar um pouco para a gente. Bem, Julia, é um prazer estar com você. Muito obrigada pelo convite. Na verdade, é um prazer estar aqui no podcast. E eu queria comentar, então, assim, para me apresentar, eu me chamo Maiara de Carvalho Siqueira. Eu fiz toda a minha formação jurídica, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo em faculdade de Direito. E sempre em um lugar diferente. Então, eu estudei na Federal do Rio Grande do Norte, na Federal da Paraíba, na Federal de Minas Gerais, na Estadual do Rio de Janeiro. E hoje eu moro em São Paulo, depois de andar por vários lugares, cheguei aqui. Sou muito feliz aqui como professora do Mackenzie, mas eu acho que o que é mais legal dessa trajetória é que eu tive a oportunidade de, em cada uma delas, aprender com alguém que trazia algo diferente, ter marcos teóricos diferentes, e isso talvez tenha aberto muito a minha cabeça e as possibilidades das minhas experiências. Vocês vão ver pelos comentários que eu vou fazer aqui no podcast que muitos dos casos em que eu tive atuação, os mais recentes, são em Belo Horizonte ou Rio de Janeiro, porque são os estados em que eu morei. Belo Horizonte por mais tempo, né, foi em Minas Gerais, e Rio de Janeiro porque eu ainda tenho vínculo lá e fiz pós-doc lá, então eu também tenho muito caso de atuação lá e espero daqui a pouco ter vários casos em São Paulo também. Sobre justiça restaurativa, eu queria comentar uma coisa ainda para me apresentar, que eu tive uma atuação em outros países, né, eu tive bolsa de pesquisa, de estudos em vários países, e eu tive atuação recente, a mais recente foi nos Estados Unidos, que eu passei 1 ano e meio lá, mas eu já morei em outros países que trabalhei com justiça restaurativa, já morei em Jerusalém, por exemplo, já morei em Salamanca, em Coimbra, 2 vezes diferentes dos Estados Unidos, estou indo agora para Tóquio, então em cada uma dessas experiências também isso foi moldando muito do que eu consigo enxergar de mundo. Das experiências que eu consigo ter, das oportunidades em que eu consigo me colocar, aprender. Então, eu queria que vocês soubessem que muito do que eu vou falar aqui é Maiara falando, isso é bem óbvio, mas guarda muito das pessoas e dos lugares que passaram nessa trajetória até eu chegar aqui. Professora, muito obrigada. Você comentou o nosso tema de hoje, justiça restaurativa, e para começar a nossa primeira pergunta, se você poderia explicar o que é justiça restaurativa, porque é um tema que não é todo mundo que conhece, eu acho que não é tão falado como deveria ser, e se você poderia explicar para a gente. Eu queria até começar dizendo que a gente está nesse momento tentando consolidar justiça restaurativa como uma disciplina obrigatória dentro da formação em Direito no Mackenzie. E eu falo obrigatória, eu acho que é importante dizer isso, porque pelo Conselho Nacional de Justiça e também pelo Conselho Nacional do Ministério Público, a gente tem políticas judiciárias hoje de justiça restaurativa. Isso quer dizer que todo o sistema de justiça obrigatoriamente precisa lidar com justiça restaurativa. Como que eu formo bons advogados se eles não sabem o que é isso? Como que eu formo bons juízes se eles também não sabem o que é isso? Então, se eu digo que todo mundo que perpassa o sistema de justiça vai precisar aprender a lidar com justiça restaurativa, eu estou falando também que dentro da formação básica de um profissional de direito, isso vai ter que estar contemplado. E agora, para começar a falar um pouquinho de efetivamente o que é, a justiça restaurativa, ela é uma visão de justiça, ela é uma proposta da gente enxergar conflitos, conexões e violências de um modo distinto. A justiça restaurativa, ela se edifica em 3 grandes pilares. O primeiro deles é o cuidado com danos e com necessidades dos envolvidos. E quando eu falo envolvidos, eu estou falando não só os diretamente envolvidos, a gente geralmente pensa em autor e réu, mas na verdade um amplo aspecto. Então, por exemplo, se eu estou falando de pessoas que têm vínculos indiretos, pessoas que também foram direto ou indiretamente afetadas, pessoas para qual aquele caso também é importante, porque envolve pessoas que ela ama muito, que ela gosta muito, com que ela se relaciona.
Mas depois eu falo isso com mais cuidado. Mas, primeiramente, danos e necessidades. O segundo lugar é também uma situação de responsabilidade, de construção de responsabilidade. E isso porque, em regra, no nosso sistema de justiça, quando a gente tem, por exemplo, uma sentença judicial, essa sentença pode até condenar alguém a algo. Vou botar aqui num crime porque fica mais patente uma condenação. Então, ela pode condenar alguém a algo. Em regra, um réu, mesmo que ele vai cumprir uma pena, ele sai de lá achando que, com muitas aspas, aquilo tá pago, sabe? Como se aquela fosse situação que, ok, cumpri minha pena, acabou pra mim. E não tem nenhum nível de reparação, de reconstrução, de compreensão de impactos, de engajamento, de envolvimento. Então, isso também é um ponto que é muito importante para a justiça restaurativa. É uma assunção de responsabilidade que vem do próprio sujeito envolvido, mas também muitas vezes das pessoas que o circundam e que contribuíram com condicionalidades para que aquilo chegasse àquele ponto. E o terceiro aspecto, então, primeiro, cuidado com danos e necessidades. Segundo, responsabilidade. E o terceiro é cooperação. A gente vai, ao máximo, fluir com processos que sejam participativos. E eu falo processos porque não existe um método para a justiça restaurativa. A gente pode usar a visão de justiça da justiça restaurativa para distintos métodos, com mais ou menos condicionalidade para esses três aspectos, de um modo que a gente consiga construir um pouquinho melhor essa compreensão de reparação. Me permite falar só um nuance para um caso, só para ficar um pouquinho mais claro? Então, por exemplo, um caso recente que eu fui chamada para atuar é um caso que envolve, até comentei em sala, Júlia, que ele envolve excesso de peso em rodovia. Basicamente, nas rodovias, a gente tem radares, como esses de velocidade, alguns que vão detectar excesso de peso. E se percebe que vários caminhões de carga têm feito um excesso, um peso maior do que se poderia. Isso causa diversos danos na rodovia, nas estradas e causa diversos buracos, por exemplo. A questão aqui é justamente porque, em regra, anualmente, essas empresas que são detectadas com excesso de peso, elas pagam uma multa, que geralmente varia de 2 a 6 milhões de reais ao ano. Essa multa vai para um fundo judiciário. O problema aqui é que muitas vezes o que acontece? A multa entra quase como um custo que a empresa já embute naquilo que ela faz totalmente, assim. Então, ela coloca aquilo e repassa para o consumidor, seja o final, seja alguém que está contratando o seu serviço. E nas estradas de Minas Gerais, especialmente numa parte do Triângulo Mineiro que liga Minas com vários outros lugares e que passa muitos grãos, que passa muitos minérios, a gente tem um super excesso de peso lá e um prejuízo em relação à qualidade das rodovias. A gente tem tido um hospital de trauma em Uberlândia que tem estado super lotado por causa de acidentes que acontecem nessas rodovias prejudicadas. A gente tem tido ainda profissionais da saúde lá, enfermeiros, médicos, os mais assistentes de enfermagem, técnicos, que estão ali tendo vários problemas de saúde mental por causa do excesso de trabalho. A gente tem comunidades ao redor, ali das cidades ao redor, crianças que, por exemplo, precisam da rodovia para ir à escola e ficam prejudicados porque não conseguem passar. Diversos problemas por causa disso, e isso é resolvido anualmente com o pagamento de uma multa. Zero nível de responsabilidade. O que é que a empresa faz? Segue andando com excesso de carga, porque ela já computa aquele valor e vale mais a pena. Esse processo chegou no STJ, está agora sobrestado nesse momento em que a gente fala, né? E o que acontece a gente tem começado um trabalho com justiça restaurativa justamente para pensar esse nível de reparação. Então a gente tem dano e necessidade, para muito além de reconstruir isso aqui por uma indenização, a gente está vendo todos esses e outros que eu estou falando aqui para vocês. Aí a gente vai ver então responsabilidade, como é que essas empresas podem agir e atuar diretamente se é um caso tão difícil, porque eu não tenho como dizer que foi o peso do meu caminhão que fez aquele buraco, que causou aquilo, que levou àquele acidente que alguém morreu. Então, como é que a gente chama, por exemplo, vítimas sobrestadas? A gente está atuando com policiais rodoviários federais, com o delegado da Polícia Rodoviária Federal, que está trazendo impactos, com informações que estão vindo dessas pessoas que trabalham nesse hospital de trauma, para poder ter uma compreensão maior de uma assunção social mesmo da responsabilidade dessa empresa. E dentro desses repasses de recursos, mas não só, a gente está fazendo algumas questões relacionadas à prestação de serviço à comunidade, em que a empresa vai cuidar também em algum aspecto de programas e parcerias para a saúde mental, por exemplo, desses profissionais da saúde que estão ali, e ainda de alguns outros impactos em relação às pessoas que estão sendo atingidas. Então, olha como a gente vai pensando aqui, primeiro, é muito além de, se a gente pensasse em comunidade, seria empresa e o Estado pagando a indenização. Seria só isso. Olha como a gente amplia o rol e vai trazendo um monte de envolvidos, vai tentando fazer um processo que ele se aproxime muito mais
de uma justiça e de uma satisfação. Acho que seria esse o grande lugar, a grande proposta da justiça restaurativa. E eu pedi licença para trazer um caso e trouxe um completamente fora do estereótipo, justamente porque eu já queria convidar vocês a olhar a justiça restaurativa muito mais do que conflitos inter-indivíduos, muito mais do que crime, muito mais do que um ato socioeducativo, muito mais do que uma questão familiar, para vocês verem o potencial de justiça restaurativa, mesmo em situações que envolvem direitos coletivos, questões públicas, administração pública. Espero que tenha ficado claro, mas se não, pode me fazer uma pergunta e eu complemento. Ficou assim. Pensando nesse exemplo que você trouxe, eu gostaria de perguntar quais são as principais dificuldades que tem para estabelecer a justiça restaurativa na instituição judiciária brasileira. Para mim, a maior dificuldade que a gente tem é de nível de conhecimento. Conhecimento mesmo, assim, porque o que eu vejo nos mais diversos estados que eu já trabalhei no judiciário é que, em regra, quando as pessoas conhecem, elas querem. O grande problema é porque antes delas conhecerem, em regra, tem preconceitos. Em regra, tem a pressuposição de que isso vai me dar muito trabalho. Ou que a gente não tem condições suficientes. Sei lá, vem um monte de crenças sobre dificultadores para aquilo acontecer. Ou ainda uma compreensão que confunde justiça restaurativa com, por exemplo, mediação, conciliação, autocomposição de conflitos no geral. Então, eu acho que esse é um grande problema. Um segundo problema, assim, que é um desafio aqui pra gente, é encontrar pessoas bem formadas. O CNJ exige hoje, para atuar com justiça restaurativa, uma formação de 70 horas. Então, parte dessa formação é teórica e a outra parte é prática supervisionada. 70 horas parece algo relevante, mas a verdade é que para atuar em casos, por exemplo, como esse, que eu acabei de nomear aqui, é bem pouco. Então, essas 70 horas são de uma formação muito generalista, vou dizer assim. Então, é aquela formação genérica de justiça restaurativa. E se eu quero, por exemplo, uma atuação em casos mais delicados, como, por exemplo, casos envolvendo interesses públicos, casos envolvendo, por exemplo, escolas, muitas vezes, pode ter uma coisa maior aqui, políticas públicas, casos envolvendo mesmo questões como violência doméstica, que a gente tem ciclos de violência e que tem que ter um cuidado aqui, envolvendo força policial, muitas vezes a gente vai ter um caso que ele vai demandar uma formação mais especializada, mais cuidadosa. Esse é um outro ponto, sabe? São essas formações continuadas. É como o sistema de justiça garantir formações continuadas, não só para garantir um corpo mínimo de facilitadores ali, os facilitadores são aqueles profissionais que atuam com justiça restaurativa, é assim que a gente chama, mas para capacitar esses facilitadores para uma atuação nesse nível de qualidade. Então, eu acho que esse é o grande desafio da gente. Só para nomear, esse não é um desafio intransponível, até porque o sistema de justiça tem recursos e destinações para isso. O próprio sistema de justiça tem suas escolas, que tem suas capacitações, então isso é uma coisa possível de fazer. É muito mais em relação a uma definição de prioridades, definição de metas, coordenação, enfim. Então, mas esse para mim é um grande desafio. O primeiro, essas pré-compreensões iniciais, ou até o desconhecimento, por isso que eu falo da necessidade de disciplina obrigatória na faculdade de Direito para isso. E o segundo ponto, muito dessa questão de uma capacitação mais... eu chamei de especializada, mas eu acho que é mais também cuidadosa, até no sentido de entender que justiça restaurativa, não sendo um método, eu não tenho como oferecer uma prática de qualidade quando todo o meu corpo de profissionais só sabe um método. Então, tem uma resposta única para todas as coisas. Então, eu acho que esse também é um grande desafio que a gente ainda tem que enfrentar um pouco no Brasil. Professora, pensando nos desafios também, você comentou sobre o preconceito. E a gente sabe que no Brasil existe uma cultura punitivista, né? E eu queria perguntar se você acredita que a justiça restaurativa, ela tem o potencial de transformar essa cultura punitivista no Brasil. Eu acredito que sim, Júlia. Mas eu acho que para isso a própria justiça restaurativa tem que rever os seus cuidados. Por exemplo, antes da gente começar a gravar, eu falava de um programa com policiais militares na Bahia. Mas eu poderia falar de outros que eu já trabalhei também, que são programas que, em regra, por exemplo, como é que a gente, em regra, olha a polícia? Eu não conheço ninguém que não é da polícia, ou que ou não tem proximidade com alguém na polícia, que olha pra polícia e diz assim, ai, que queridos, que trabalho incrível que vocês fazem. Em regra, a gente não quer fazer o trabalho da polícia, mas a gente olha pra polícia pra criticá-la.
E do lado de uma faculdade de direito, em regra, para um lado ou para outro, seja para dizer que ela faz pouco, seja para falar que ela faz muito, ou que ela faz o que não devia, a gente só critica a polícia. Ou seja, a gente não se abre para o diálogo. Então, por exemplo, um ponto aqui é muito relacionado nesses casos de polícia, por exemplo, é entender que a nossa própria compreensão e o nosso olhar para aquelas pessoas é por si só punitivista. Então, perpassa muitas vezes a gente se desfazer de algumas compreensões iniciais. E o programa, por exemplo, na Polícia da Bahia, que eu falava, é um programa que ele é voltado não ao modo como a polícia age com o cidadão, que em regra é assim que a gente quer, se ela age para muito ou para pouco. É voltada a como a polícia age consigo, para evitar, por exemplo, prevenir suicídios dentro da polícia, questões de saúde mental dentro da polícia, bem-estar e valorização do policial. E acreditem, é assim que a gente consegue que ele atue melhor, no tete-a-tete. Um trabalho também que eu fiz no sistema socioeducativo em Belo Horizonte, mesma coisa. Eu não vou chegar para agentes, eu não sei o que é ser um agente de segurança no sistema socioeducativo. Eu não sei, eu não faço ideia. Já entrei em vários centros, mas eu nunca estive lá enquanto agente de segurança. Eu não sou ninguém para ensinar um agente de segurança como agir. Ninguém. Então, quando eu entro para trabalhar com um agente de segurança, por exemplo, eu entro lá não para dizer que ele está fazendo algo errado ou que ele poderia ser melhor. Eu entro lá para saber como que ele está, do que ele precisa, o que pode melhorar as condições de trabalho, como a gente pode estar fazendo uma prática que oferece algum apoio. E é porque ele passa a ter uma condição melhor de trabalho que, na ponta, ele também trata melhor os adolescentes. E daí, Júlia, só pra te resumir, assim, uma coisa que pra mim, eu tô falando isso hoje, mas eu falo porque os preconceitos também são nossos, né? Então, eu tive a grande honra de orientar 2 policiais militares na Academia de Polícia, Academia Militar de Polícia, pra eles subirem no patente, possivelmente eu vou errar essa patente, mas acho que era major, coronel, tenente, não sei, era uma patente, mas para eles subirem essa patente, eles têm que fazer tipo um mestrado interno, que não é acadêmico, é profissional, e eu orientei, fui uma civil orientando 2 policiais em trabalhos diferentes. O trabalho deles ficou fantástico, assim, impecável. E quando eu fui chamada na polícia, a polícia abriu minhas portas, eu era a única civil lá, e além de ser civil, mulher, e além de ser civil, mulher muito mais nova do que as outras pessoas que estavam lá. Eu nem sabia cumprimentar, nem sabia como é que fazia as continências. E quando eu cheguei lá, eles me receberam com o maior carinho, eles me ouviram o que é que eu tinha a dizer, ainda me deram uma canequinha com meu nome, professora Maiara, o símbolo da Polícia Militar. Então, assim, eu não... Sabe, a maneira como aquelas pessoas abriram as portas pra mim é um reflexo da maneira como eu consegui enxergá-las. Se eu só consigo enxergar a polícia pra tacar o dedo na cara dela, e sendo que eu não quero fazer o trabalho dela, não me disponho a fazer, sequer me imagino fazendo, tem algum problema muito sério comigo. Então eu acho que essa é uma situação da justiça restaurativa que a gente precisa também olhar nesse nível de cuidado, sabe? A maneira como a gente enxerga os atores sociais com os quais a gente dialoga. E aprender a também olhar com esse nível de respeito. Pensando toda essa construção de narrativa, eu queria entender onde se iniciou esse processo na sua vida. Eu entrei na faculdade de Direito aos 16 anos, basicamente porque eu tinha muito medo de violência. Muito medo. Eu tinha 16 anos e naquela época a casa onde meus pais moravam já tinha sido arrombada inúmeras vezes e várias das vezes eu estava sozinha com a minha irmã. E eu tinha muito medo, muito medo. E eu não entendia como que as pessoas ao meu redor podiam ser tão gentis, tão hospitaleiras, tão cuidadosas e ao mesmo tempo uma sociedade tão violenta. E eu falo da violência material, mas eu poderia falar de vários outros níveis de violência que passam mais batidos, sabe, silenciosos. Bullying nas escolas, por exemplo. E isso me perturbava tanto que eu disse, eu não consigo seguir vivendo no mundo se eu não consigo entendê-lo. Se eu fico amedrontada porque eu não consigo compreender de onde isso vem. E aí, aos 16 anos, eu achava que a faculdade de Direito era o lugar onde eu ia aprender alguma coisa sobre isso. Então, eu entrei na faculdade, eu comecei a ver que não era exatamente o que eu buscava no sentido disso. Eu gostei da faculdade, mas eu digo para essa resposta. Mas eu aprendi lá vários programas de autocomposição de conflitos. Então, eu comecei trabalhando com mediação, com conciliação. Meu mestrado já foi olhando um pouquinho para mediação de nível comunitário. E aí, isso dá uma virada de chave quando eu tô no doutorado, porque eu fui fazer uma pesquisa de campo, fiquei 4 anos pesquisando
um lugar que tinha uma política, eles tinham um nível de mortalidade de pessoas de 6 a 21 anos tão alto, mas tão alto, que chegou a ter meses com cerca de 30 homicídios nesse mesmo espaço. E era um espaço bem pequeno, era um conjunto de 3 bairros, na região metropolitana de Belo Horizonte. E era um nível, assim, assustador de homicídios. E eles fizeram um programa lá que veio da ONU. A ONU, enfim, ofereceu um programa, implementou, e eu fui estudar os impactos. E eu fui lá porque eles ficaram, depois desse programa, que era um programa de justiça restaurativa, eles ficaram 1 ano e meio sem matar ninguém. E eu fiquei muito chocada, disse, como que um canto que matava 30 pessoas por mês fica 1 ano e meio sem matar ninguém? Eu quero aprender o que esse povo fez. Então eu meio que comecei a pesquisar porque eu queria muito entender como é que isso era possível, porque na minha cabeça isso não fechava. Só que eu brinco muito que foi a justiça restaurativa quem me escolheu, porque nesse meio tempo eu tinha passado numa seleção para trabalhar em Jerusalém, e na verdade na Palestina e Israel, cobrindo conflito de guerra, e aí eu estava indo lá, e quando eu cheguei, eu acabei conhecendo populações que não eram nem israelenses, nem palestinas, mas que viviam no território sob disputa, e essas populações, elas resolviam muitos dos seus conflitos, inclusive conflitos de nível internacional, de representatividade internacional, a partir de práticas que aqui no Ocidente a gente chamaria de justiça restaurativa. Mas que para aquelas populações aquilo não tinha nome, era só a maneira como eles faziam as coisas. Então, eu parei meu doutorado um tempo pra ir morar lá, achando que eu ia ficar longe da justiça restaurativa por um tempo. Cheguei lá e aprendi outra coisa, de um outro jeito. E aí, quando eu voltei pra fazer o doutorado, eu já voltei, assim, com uma visão muito diferente. Inclusive, foi por causa dessa experiência, especialmente nessas populações que ficam ali no deserto da Judéia, que eu acabei implementando e trabalhando com algumas outras práticas também voltadas à educação, porque isso me mudou muito como sujeito. Definitivamente a pessoa que eu sou hoje é uma pessoa que só é quem é por ter morado lá, vivido lá e conhecido essas pessoas. Então, isso também me mudou muito. E aí foi como meio que chegou na minha vida. Desde então, eu brinco muito que foi a justiça restaurativa quem me escolheu. Ela confiou em mim antes de eu confiar nela. Porque nas primeiras vezes que eu vi os resultados, eu via assim, tipo, como que pode? Não é possível. E eu fui meio que passando por várias práticas e eu fui, enfim, chegando num espaço em que eu disse, tá, é por aí. É isso que eu quero pra mim. Então, antes eu era professora de processo civil, porque era o que caminhava mais perto de acesso à justiça, mediação, autocomposição. E aí, meio que eu fui migrando aos poucos. Aí eu cheguei a criar uma especialização em justiça restaurativa, 2 especializações em justiça restaurativa, cheguei a criar um instituto para trabalhar com justiça restaurativa. E hoje, e aí, assim, o meu trabalho no Mackenzie, por exemplo, eu trabalho com direito, sou professora de direito constitucional, mas até o modus operandi, a maneira como eu lido com os meus estudantes, a maneira como eu lido com meus colegas, a maneira como eu lido com os demais funcionários do Mackenzie, a maneira como eu trago ou não trago um tema, é totalmente influenciado por justiça restaurativa. Assim, eu não tenho como, não é uma coisa que eu boto numa caixinha para quando ela é utilizada. Então, eu acho que uma coisa que é muito legal é que ela passa a moldar um pouco a sua visão de mundo em relação ao modus operandi e trato com os sujeitos. Professora, você comentou também do trabalho que você fez em Belo Horizonte, e eu queria perguntar se você poderia contar pra gente sobre o programa Nós, que você construiu, como foi o ponto de partida, como que foi? O Nós é um programa de justiça restaurativa em escolas. Ele começou assim, eu tinha acabado de voltar de Jerusalém. Então, e eu tinha tido a chance de trabalhar lá, na verdade não em Jerusalém, mas em Ramallah. Eu tinha trabalhado com uma escola de não violência, que é uma escola toda pautada, é uma escola que tem 150 anos, já foi bombardeada diversas vezes, já teve durante as 2 intifadas, parou o funcionamento para servir de hospital de feridos, e ela é uma escola que tem muçulmanos, judeus, cristãos, ateus, todos juntos. E é uma escola totalmente voltada à não violência. Isso me chamou muita atenção, o trabalho com essa escola foi uma coisa que me mudou muito. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu nunca achei que eu ia formar em direito para trabalhar em escola, certo? Então, assim, mas eu voltei de lá tão impactada com aquilo. E aí eu já tinha essas ideias, já tinha comentado com algumas pessoas, mas era isso, parava aí. Quando eu voltei para Belo Horizonte, eu coordenava um projeto de extensão na UFMG,
que era um projeto chamado Ciranda, que voltava a atuação para justiça restaurativa em casos do sistema socioeducativo. Então, em casos em que algum adolescente cometeu um ato análogo a um crime. E o que acontece é que um dos primeiros casos que a gente pegou depois que eu voltei foi de um gurizinho de 13 anos, magralito, pequenininho, que basicamente o grande problema foi, ele estourou um balão, esses bexiga, assim, estourou um balão no corredor da escola, isso fez barulho, isso foi durante a aula, a professora falou que ele estava tumultuando e mandou ele ir para a coordenação. Era uma escola municipal, e então tinha guarda municipal, e o guarda municipal puxou o garoto pelo colarinho. E aí foi puxando, assim, o uniforme do garoto pelo colarinho. Quando eles puxou, o garoto... E aí eu vou falar um palavrão, gente, agora. Porque o garoto falou pro policial bem assim, guardinha de merda. Quando ele falou guardinha de merda, isso é análogo a desacato. O que acontece é, o garoto é enviado pro sistema de justiça e vai bater no judiciário, porque basicamente estourou um balão no meio da escola, foi puxado pelo colarinho e falou guardinha de merda. Isso não é um caso de justiça, certo? Não é. O menino chega lá, magrelito, de uniforme escolar e mochilinha. Quando a gente olha o caso desse garoto, foi muito, assim, a gente começou a ver que tinha um monte, que nem ele tinha de rodo lá. Um monte de garotinho que tava lá de mochilinha. Não quero dizer que todo mundo tá no socioeducativo é menininho de mochilinha, certo? O que eu estou querendo comentar é que a gente tava vendo um monte de garotinho de mochilinha que tava sendo encaminhado pela escola. E quando a gente foi conversar com as escolas, elas diziam que faziam isso, aspas, pra dar susto nos garotos. E isso me pegou muito, porque o judiciário não é um lugar para dar susto. O sistema de justiça não é um lugar que finalidade dar susto. Não é essa? Então a gente começou a dizer, não, pera, tem alguma coisa errada. Talvez a gente esteja chegando um pouco tarde demais. Quando a gente recebe esse caso aqui, e a gente recebe só enxugando gelo, porque as escolas mandam muito mais do que a gente é capaz de atuar. Talvez a gente devesse retroceder, voltar atrás e começar um trabalho nas escolas. Então, a gente começou em paralelo, a gente seguiu com o programa no socioeducativo, mas em paralelo a gente resolveu, então, tentar desenhar, conversar para fazer um programa nas escolas. E foi muito engraçado porque todo mundo estava se sentindo incomodado com aquilo. A juíza da infância estava muito chateada, tendo que, imagina, sobrecarregada com um monte de caso que era a escola que devia ter resolvido. O Ministério Público estava achando aquilo absurdo, a defensoria... Então, assim, quando a gente juntou, todo mundo estava indignado com isso no sistema de justiça. E aí, no começo, eram só conversas de sonhadores, sabe? Não era nada assim, vamos montar uma política pública. Não era essa a ideia. Mas o que aconteceu foi, a gente começou a fazer, como eu era da universidade, magistrada, promotora de justiça, todo mundo achou que era bom que eu que escrevesse o programa, fizesse o apanhado, e o Ministério Público ficou mais encarregado de relações interinstitucionais. Por exemplo, como que eu crio um programa em escolas públicas, especialmente, se governo e prefeitura não participam? Governo e prefeitura tem que topar. Senão, a gente não consegue nem entrar em escola. Então, a gente falou com o governador, falou com o governador de Minas Gerais, prefeito de Belo Horizonte no início. No início, a gente só começou em BH. Só para vocês terem ideia, Belo Horizonte tem mais de 400 escolas públicas, entre estaduais e municipais. Então, a gente tinha um pano para manga gigante já, só nisso aí. E daí, a gente conversou com governo e prefeitura, puxou as duas secretarias de educação, municipal e estadual, e a gente dialogou e foi fomentando e construindo um desenho conjunto. Esse desenho não foi feito só por mim, ele foi feito coletivamente pelas pessoas que fazem parte da Comissão de Justiça Restaurativa de Belo Horizonte, que é uma comissão que tem desde esses órgãos do sistema de justiça, pessoas da assistência social, da educação, enfim, tem polícia civil, tem um monte de gente ali, organização da sociedade civil, e a gente foi dialogando. O que eu tive que fazer foi escrever. Foi, por exemplo, resumir esses diálogos de uma maneira escrita que seja técnica e palatável. E aí a gente fez o programa no início com a previsão de ele durar 5 anos. Esse programa hoje tem 10, então ele virou uma política pública. E hoje ele não está só em Belo Horizonte. Na verdade, pouco depois ele já foi se expandindo. Mas só para nomear, quando a gente pensou em construir o nós, a gente fez pensando em ensino médio. Por que ensino médio? Porque normalmente era o perfil dos meninos que eram mandados para o socioeducativo. Estavam mais ou menos Fundamental 2, ensino médio. Depois, o que aconteceu foi que a educação infantil pediu para a gente entrar lá, porque viu os impactos que estava dando no ensino médio.
E a gente falou, meu Deus, mas eu falei na época, eu disse, mas vocês estão chamando a pessoa errada, eu sou incapaz, eu sou incompetente para lidar com crianças tão pequenas e fazer prática de justiça restaurativa. E eles falaram, não, mas é que os problemas da educação infantil muitas vezes são entre adultos. Por exemplo, uma professora, e um caso concreto, um dos que eu atuei, uma professora que ao final da aula penteava o cabelo das crianças, e daí tinha uma menina negra na sala, uma gurizinha, tipo, educação infantil, certo? Uma menininha de, sei lá, uns 5 anos, negra, e a professora sempre deixava ela por último, porque dizia que o cabelo dela era mais difícil de pentear, que demorava mais tempo. E aí a menininha falou isso pra mãe, a mãe automaticamente disse que era racismo, e a briga começa bem aqui. Professora e mãe, em relação a uma coisa muito grande, que é racismo, possivelmente, contra uma criança na primeira infância, dentro de uma escola pública. Então imagina o tamanho de um conflito como esse. Mas, de fato, a gurizinha, ela é só uma pontinha daqui. O conflito mesmo está acontecendo entre os adultos. Então, claro, com impactos para a menina, mas o que eu quero dizer é que a atuação da educação infantil era majoritariamente também com os adultos. Então a gente expandiu para a educação infantil, e aí depois outros municípios foram querendo, então, e aí só para dar o contorno, Júlia, para falar melhor para sua pergunta, dentro do Nós a gente faz o seguinte, primeiro a gente faz uma formação prática e teórica, dentro dos moldes do CNJ, a gente dá essa formação para pessoas na escola, para a comunidade escolar de maneira geral. Quando eu falo comunidade escolar, eu quero dizer professores, eu quero falar demais profissionais das escolas, zeradora, cantineira, enfim, quem mais trabalhar ali, estudantes e pais de estudantes, às vezes pipoqueiro da escola que fica ali nos arredores, pessoas que estão ali naqueles arredores, que querem se capacitar para serem multiplicadores de práticas restaurativas nas escolas. E daí, a gente cria núcleos, por isso que chama Nós, são núcleos para autocomposição de conflitos que a gente cria dentro das escolas para que eles sejam, sustentavelmente, eles consigam resolver os próprios problemas. Imagina você, se toda questão que vem em escola tiver que um externo resolver. É completamente inviável. Então, a ideia é que, ao máximo, eles consigam ter uma autonomia e uma compreensão de si, de gestão de si, de protagonismo, mais informado, com técnicas, para poder ter essa atuação dentro das próprias escolas. E eles tem sido um programa muito legal, assim, de acompanhar acontecendo. E já teve atuação em casos, por exemplo, desde casos mais simples até casos mais complexos. Eu lembro de um caso, por exemplo, de uma professora que ficou cega de um olho por causa de um conflito com um aluno, do ensino médio esse, e o aluno estava com um lápis na mão e apontou para a professora e feriu o olho dela e ela ficou cega, ela perdeu a visão. Só que acontece que o garoto não queria deixar uma professora cega. Sequer esperava que ela ia ficar cega. Mas isso aconteceu. E depois que isso aconteceu, teve um mutirão de pessoas contra o menino. Então, assim, parece que aquilo cegou a professora, sabe? Foi tipo como se ele virasse automaticamente a pior pessoa do mundo. Ao mesmo tempo, pra professora, imagina, ela voltou a fazer suas situações, ela precisava se sentir segura naquele espaço. Saber que o outro olho dela não ia perder a visão também. E mais que isso, teve ainda uma outra situação que eu acho que é importante de falar sobre esse caso, por exemplo, que é de como a gente oferece apoio, de como a gente oferece, de qual repertório, de como que a gente cuida das coisas que acontecem nesses espaços. Então, são algumas considerações que eu acho que são importantes, assim. E é só para fechar, o Nós, ele virou uma referência também para extra. A gente começou no sócio, chegou nas escolas e depois volta, ele devolve para o sócio, porque hoje em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na verdade, né, que o sócio educativo é estadual, a gente tem um programa chamado É Nós, e o É Nós é por causa da sigla de como os meninos que geralmente estão no sócio falam, que é um programa voltado a conflitos internos dentro do centro socioeducativo, no cumprimento da medida, por exemplo, guri com guri, guri com agente de segurança com agente técnico, enfim. Mas os conflitos que estão ali dentro. Assim. Você acha que a justiça restaurativa, ela ajuda a diminuir o número exacerbado de processos judiciais que entram todo ano? Sim, mas eu não acho que esse deveria ser a meta dela. Essa, pra mim, é um reflexo, sabe? É como se fosse um dos produtos que acaba acontecendo ali. Por que eu quero comentar isso? Ela acaba reduzindo em vários aspectos. Por exemplo, de todos os casos que eu já atuei, eu só sei de um que teve reincidência. E o número de reincidência no Brasil é gigantesco. Então, assim, pra você dizer que no caso... E o único caso que eu atuei que teve reincidência foi um caso que não concluiu, porque a mãe do adolescente não deixou ele concluir. Então, foi o único caso em que, geralmente, a situação dele era tão vulnerável, e daí é o único caso que reincide. Então, até nesse aspecto de novos
Sim. Também no caso de prevenção de violência. A partir do momento, por exemplo, que tem o nós nas escolas, automaticamente várias coisas que tese iriam para o judiciário deixam de ir. Se a gente resolve nossos conflitos de uma maneira geral, a gente quanto sociedade, baseado em justiça restaurativa, a gente não hiperjudicializa demandas. Então, sim, é como se fosse um reflexo dela, um produto, mas eu não gosto de pensar nela a partir daí por uma razão. Porque senão pode ser que a gente distorça. A gente pega o produto que vem dela e a gente queira achar que essa é a grande finalidade da justiça restaurativa. A justiça restaurativa ela não está aqui para servir a problemas do sistema de justiça. Ela está aqui para servir a pessoas que têm conflitos, que estão passando por violências, que têm danos. E um dos reflexos possíveis, além de muitos outros, possivelmente é esse, mas sim, ela acaba impactando. Professora, no curso de Direito a gente aprende muito a falar, tem muita aula de retórica, só que a justiça restaurativa ela é muito também sobre ouvir. E eu queria perguntar, na sua experiência, qual transformação tem, qual impacto tem com uma escuta ativa? Eu adoro pensar isso porque a gente tem hermenêutica, a gente tem retórica, a gente tem um monte de coisa que forma um profissional de direito. Não só. A gente tem muitas vezes profissionais que surgem do seguinte sentido. Alguém que tu olha e diz assim, nossa, tu devia fazer direito, tu fala tão bem, sabe, tu argumenta tão bem, tu ganha todas as brigas. Então, às vezes, a gente acha que direito é esse o lugar. Eu quero saber como que um bom juiz pode julgar um caso se ele não é capaz de ouvir as pessoas. Como que um bom promotor pode fazer alguma coisa se ele não tem uma capacidade de escuta. E mais ainda, como que um bom advogado vai defender algum cliente se ele não consegue nem compreender e acolher o que está vindo ali. Só que a gente não tem nenhuma aula de escuta em regra na faculdade de Direito. Nenhuma técnica de escuta. A gente geralmente acha que escutar, para isso, basta ter 2 ouvidos funcionando. Na verdade, para ouvir, talvez. Mas muitas vezes do que a gente escuta é muito mais só do que o nosso ouvido pode captar, mas das nuances, da performance, dos elementos faciais, de várias outras coisas. E ouvir e escutar são distintos. Escuta é algo que demanda técnica. A gente aprende a escutar. Assim como a gente pode aprender a falar com curso de oratória, a gente pode aprender a escutar com curso de escutatória. E escuta é uma coisa que é muito importante porque ela demanda, por exemplo, compreender o que está sendo trazido. Muitas vezes uma boa escuta, ela faz com que o cidadão que está na minha frente, ele não precisa de mim para resolver o problema dele. O só fato de eu estar ali e oferecer escuta, porque eu estou ali, ele consegue meio que organizar a própria fala e se gerenciar e se entender melhor. Vocês possivelmente já passaram pela situação em que você, sei lá, ligou pra alguém, como os maias e astecas faziam, ou falou com alguém na rua, ou sei lá, alguém que vocês gostam muito, e você fala, a pessoa ficou em silêncio. Daí tu, então eu posso fazer isso, né? Então eu posso ir por aqui e tal. E a gente faz isso muitas vezes porque, no fundo, tu é a melhor pessoa pra resolver tua vida. É tu quem te conhece melhor. Tu só precisava de organização, que não estava acontecendo, porque quando a gente tá só, ou a gente se vê solitário, a nossa amígdala cerebral, não é a da garganta, ela dá uma compreensão meio alarmada, tensionada, e fica mais difícil mesmo da gente racionalizar, compreender e se organizar. Mas quando a gente está na presença de outra pessoa que consegue ter uma ressonância aqui de um cuidado, a gente consegue se organizar melhor. E aí, para falar de escuta, por exemplo, vítimas precisam de escuta, precisam de, inclusive, uma escuta com legitimação. Sem ficar, mas toda vez tu fala sobre isso, né? Tá bom, já deu, né? Já pode parar isso aí. Sabe, sem ficar nesse lugar. Uma escuta de qualidade, uma escuta que legitime, que diga, cara, não tá certo isso que tu passaste. E a gente tá aqui pra te escutar, pra saber os impactos, saber como tu estás e o que tu precisa. Ao mesmo tempo, a escuta muda também na medida de alguém que faz alguma coisa. Muitas vezes, mesmo alguém que comete um crime, muitas vezes essa pessoa, ela não consegue se responsabilizar porque ela tá sentindo que tá passando por tamanha injustiça, por exemplo, dentro de um sistema carcerário. Ela acha que aquilo é tão absurdo, tão ruim, o que já aconteceu com ela é tão injusto, ou o contexto anterior é tão injusto, que isso legitima a ação dela. Uma pessoa que acredita que está passando por uma injustiça, ela não tem como assumir responsabilidade. A escuta de qualidade, ela faz com que uma pessoa que acredita que está sendo injustiçada consiga se ver de uma outra maneira. E porque foi acolhida, também consiga acolher outras histórias. Eu penso muito, tem uma situação em que eu trabalhei em uma das escolas do Nós, por exemplo,
em que eu fui trabalhar com... Tinha uma sala de uns menininhos de uns 8 anos já, mas eles eram ainda analfabetos e estavam passando de turno. E porque eles eram analfabetos, os professores queriam dar aula de, tipo, geografia, ciências sociais, sabe? Tipo, os guri não prestavam atenção, eles não entendiam nada do quadro, não entendiam o livro. E aí ficavam meio que, enfim, fazendo bagunça na sala. E os professores estavam sofrendo muito com isso, sendo afastados por saúde mental e tal. E eu fui trabalhar nessa escola, chamada pelo NOS, para tentar olhar um pouco sobre comunicação não violenta com os meninos. Na hora que eu cheguei na sala, a professora meio que me empurrou pra lá. Ela disse, vou embora, porque eu quero ficar um pouco livre desses moleque. E falou assim, olha, quando tu for passar atividade, respira fundo, tá? Tem um moleque que fica no fundo, do lado esquerdo, que ele não vai interagir. Acha bom, viu? Porque é pequenininho, mas uma vez subiu em cima de mim, foi preciso 3 adultos pra tirar. Quando esse guri vem, ele bate. E eu já fiquei assim, ok? E ela me jogou lá. Quando eu entrei na sala, foi muito louco, porque tava tendo uma novela na época, acho que no SBT, que tinha uma professora que aparentemente parecia comigo, e ela tinha um braço robô. Eu fiz uma cirurgia antes de ontem, eu tenho várias questões de braço, enfim, uma das coisas é vários pininhos dentro do meu ombro, e... Então eu tinha uma questão também de, aspas, braço robô. Quando eu entrei lá, os moleques acharam que eu era automaticamente famosa, eles acharam que eu era atriz. E ficaram enlouquecidos, né? Imagina, eu cheguei depois do recreio, no horário de barulho, de já agitação, os meninos chegam achando que eu sou atriz. Cara, começaram a voar em cima de mim, e aí eu comecei a tentar trabalhar a comunicação não violenta assim. Vamos lá, gente, vocês acham que eu sou o quê? Eles, atriz. Eu falei, gente, sou professora. Olha como às vezes aquilo que a gente imagina não é exatamente aquilo que é. E foi meio que brincando com os meninos pra poder trabalhar um pouquinho desses assuntos que a gente tinha pra resolver ali. E aí, de repente, quando eu tava meio que me alinhando com os garotos, o garoto lá da ponta, o menininho, vai vindo na minha direção. Eu digo, meu Deus do céu, era o que faltava. Agora que o negócio tá dando conta, eu vou apanhar. E aí, na hora que o molequinho chegou, a sala inteira parou, né, o barulho. Porque eles ficaram, tipo, sabe quando todo mundo prende a respiração, já esperando que o menino vai bater em mim? E daí um menininho chega assim do meu lado, ele não falou nem o nome, nem bom dia, nada. Ele falou assim, mataram meu pai, eu odeio essa escola. Gente, vamos lá, voltando para o conceito de justiça restaurativa. Primeira coisa que a gente pensa, cuidado com dor e dano. Se tem um garoto me falando de dor e dano bem aqui, é para isso que eu vou olhar. Não importa o caos que estava aquela turma até ali, eu preciso olhar para dor e dano. Eu já tive vários professores na minha vida, e pelo comportamento deles eu já aprendi que eu poderia anotar nome no quadro, mandar sentar, a gente estava ocupado, ir para coordenação. Não foi isso que eu fiz, porque eu tenho uma formação em justiça restaurativa. Eu olhei pro menininho e falei, e como é que tu te sente? E o menininho falou, sozinho. E aí eu perguntei, tem alguma coisa que eu possa fazer pra te ajudar? Aí ele me abraçou, a sala toda assim, sabe, toda presa a respiração. Ele me abraçou e quando ele soltou, ele bateu o palmo e falou assim, galera, todo mundo quietinho que a tia quer dar aula. Quando terminou a aula, o menininho voltou pra mim, ele tinha feito um desenho. Aí ele falou assim, tia, é uma carta pra você. Aqui tá escrito que quando você vem na escola, eu gosto de estar aqui. Você volta amanhã? O que eu fiz com esse menino demandou R$0 investidos em educação. Me demandou pouquíssimos segundos de trabalho. Pouquíssimos segundos. E tem toda uma transformação de comportamento. Todas as outras vezes que eu vou ter nessa escola, esse gurizinho tava me esperando na sala dos professores com aquele pirulito azul que carimba a língua, que aqui vocês sabem que é uma moeda valiosíssima no mundo da infância. E o menino sempre tava me esperando com um pirulitinho pra me agradecer por estar lá. Observem que aqui foi só na questão de escuta. Eu não fiz nada além de escutar. Eu escutei doidando, e porque eu escutei doidando, eu disse, aqui é importante. E porque eu soube que era importante, eu perguntei como ele estava e o que é que eu podia fazer junto. Rápido, simples, e aquilo tem toda uma transformação e todo um impacto. Então, eu queria nomear isso, assim, porque escuta, muitas vezes, é só o que as pessoas precisam para resolver um problema. Eu queria perguntar, antes da gente finalizar, se você queria falar mais alguma coisa pra gente. Acrescentar mais alguma coisinha. Eu acho que eu queria muito, espero que esse podcast sirva, agradecendo de novo o convite, o prazer de estar com vocês duas. Mas eu acho que eu queria, talvez, trazer um pouco de luz, assim, sobre casos pra gente trabalhar a justiça restaurativa, sobre o potencial de justiça restaurativa, não só num curso de direito, mas eu acho que eu queria comentar um caso que não deu certo. Posso fazer isso? Porque, às vezes, a gente acha que dar certo é, por exemplo, ter um acordo, é ter, a gente chama de plano de ação, mas enfim, é ter algo, tipo um material para entregar, e muitas vezes
É muito mais de uma formalidade nossa de entender o que é ou não é. E uma pressuposição nossa, um preconceito nosso sobre o que é certo ou errado também. E daí teve um caso que eu atuei com... Eu gosto muito desse caso, porque para mim ele foi muito emblemático. Que foi um caso em que eu, até então, em Belo Horizonte, a gente atuava especialmente com conflitos de nível familiar. Então, era muito conflito, sabe, por exemplo, um garoto que bateu no pai, ou uma menina que sofreu alguma coisa, enfim, eram coisas dentro de uma própria família. E um dia uma promotora de justiça me ligou e falou assim, olha só, tem um caso aqui que a gente acha que tem perfil de justiça restaurativa, é um caso que envolve duplo homicídio e tráfico de drogas, e ele tá aqui porque a mãe da vítima fatal veio ao MP querendo entender como é que esse monstro matou o filho dela. Então, eles notaram que tinha potencial restaurativo ali, porque a própria... Aqui a gente vai falar uma vítima também, né? A mãe da vítima fatal é também uma vítima. Que tá ali dizendo, eu preciso falar com essa pessoa e eu preciso entender. E muitas vezes uma vítima tem isso, uma necessidade de compreender a situação, inclusive para entender que não foi por ela, para poder ter mais sentido na existência, se sentir mais segura mesmo. E falou assim, tu topa levar esse caso? E eu assumi aquilo com muito receio, não porque o caso em si não fosse interessante, mas porque eu sabia que se tinha tanto preconceito sobre potencialidade de atuação, que pegar um caso, aspas, com um conflito grande, assim, um crime, né, pesado, poderia ser uma situação em que tudo o que acontecesse ali ia ser julgado como certo e errado para a justiça restaurativa ali em Belo Horizonte. Fiquei com muito receio, mas eu falei, tá, eu topo. Eu acho que é isso, né, é o lugar, é o que a gente acredita, a gente tem que topar e eu me sinto capaz para fazer. E na hora que eu assumi, a primeira vez que eu vi o garoto, esse garoto estava ameaçado de morte. Ele tinha 18 anos na época. Estava ameaçado de morte por uma facção. Então era tão louco poder atuar com ele, porque a gente tinha que mudar a sala toda vez. Tinha que ir num dia surpresa, até o próprio garoto não podia saber, para evitar que alguém fosse fazer acerto de contas enquanto a gente fazia uma prática restaurativa e que tanto ele morresse quanto, né, eu. Então, para que não fosse perigoso, a gente sempre tinha que mudar o lugar, dava um trabalho. Mas enfim... Daí me chega esse menino e eu falo com ele, olha, porque a gente tá aqui, porque a mãe da vítima tal, quer falar, que é essa que tinha falecido, né, queria entender, lá. Aí ele falou assim, se essa velha quiser saber porque foi que o filho dela morreu, eu falo na cara dela que foi por azar, ninguém queria matar o filho dela não, ia matar o fulano, mas aí acabou que ele tava passando na rua e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e morreu. E ele falou assim, tranquilíssimo, e eu falei, quem que tu acha que foi afetado por isso? Ele falou, bah, as duas pessoas que morreram. Sabe, tipo, o menino tava... E ele falava o tempo inteiro. E quando ele ia falando as coisas, ele não se envolvia, assim. E ele falava de um lugar de muita injustiça. Porque ele foi preso na padaria, na frente de todo mundo, algemado, levado, porque ele disse que aquilo acabou com a vida dele, porque se ele fosse preso por tráfico de drogas em si, ele não tinha problema, porque ele traficava mesmo, mas que achava que aquele homicídio não era responsabilidade dele, porque ele estava no carro com a pessoa que matou, que fez os disparos, mas ele só estava pegando carona para um funk, que na verdade atrapalhou o funk dele, atrapalhou a menina com quem ele ia ficar, que quando ele chegou lá já estava com outro garoto, atrapalhou porque ele foi dormir mais tarde, chegou, acordou naquela confusão, foi pego. Então ele disse assim, esse negócio só atrapalhou minha vida, eu tô sendo injustiçado aqui. Claro que ele não conseguia se responsabilizar. E, enfim, quando a gente começa a fazer um trabalho com justiça restaurativa mais profundo, e eu faço uma pergunta, eu lembro que eu falei com ele assim, fulano, tu fala muito sobre ser injusto, e me parece que é uma coisa muito grande pra ti, a injustiça do caso. Mas talvez para entender melhor o que é isso, tu pode me contar uma história tua que me faça entender melhor como é pra ti passar por injustiça. Qual foi a maior injustiça que tu já passaste? E daí o moleque me fala sobre uma situação em que ele sofria muito, passou a sofrer bullying na escola e foi internado porque ele era diabético tipo 1 e ele não sabia, e enfim, zero compreensão sobre índice glicêmico. Ele vendia coxinha na rua para ajudar em casa e comia várias. Para um diabético tipo 1, isso é um grande problema. E ele foi internado, ficou em UTI, depois sofreu bullying na escola, saiu da escola e achou pertencimento no tráfico. E ele disse que a coisa mais injusta que ele já passou foi a diabetes. Porque ela não pediu pra entrar, não bateu a porta, chegou lá devastando tudo. E acabou com a vida dele. E ele não tinha escolha. Ela não podia sair, ela não tinha cura. E isso era injusto pra caramba. Foi só depois que eu comecei a escutar o menino sobre o que é injustiça pra ele, entender um pouco desse potencial, é que ele começou a se envolver, a ponto de... Ele desistiu do caso porque ele disse, eu não dou conta. Eu não dou conta mais de olhar pra essa mulher
e dizer pra ela que eu posso até não ter matado o filho dela, mas eu também não prestei socorro, eu não chamei a ambulância, eu não fiz absolutamente nada pra tentar salvá-lo ou pra tentar identificá-lo. E eu tenho muita vergonha disso. Eu não consigo olhar no rosto dela hoje e dizer que eu participei. E ele desistiu, porque ele não dava conta. E aí, mais ou menos um mês e pouco depois, eu recebi uma ligação de um número não identificado. Naquela época eu não achava que seria presídio ou tentativa de clonar meus cartões, então eu atendi. E quando eu atendi, era do diretor do lugar onde ele cumpria a medida. E falou assim, que diabos que tu fizeste com esse garoto? Que o meu menino problema virou meu menino solução. Eu quero fazer isso com todos os outros garotos do centro. Eu quero que tu ensine a gente a fazer isso. E eu queria terminar dizendo esse caso, porque eu acho que uma das coisas que é importante a gente entender é que nesse caso eu soube dos impactos, mas eu poderia não saber. E isso não queria dizer que o meu caso era falho só porque ele não chegou a um acordo final em que pessoas sentaram juntas e resolveram qualquer coisa. Então eu queria nomear que quando esse garoto, ainda nos encontros individuais, me traz isso e desiste já no momento que está mais maduro o caso, e ainda assim ele desiste, e a gente continua com a mãe da vítima fatal em outros aspectos, ele não desiste necessariamente porque nada aconteceu na vida dele. Alguma coisa ali aconteceu. Ele muda um comportamento. Inclusive, aquele programa que eu nomeei, o É Nós, ele começa a existir a partir daí, a partir do caso desse garoto. Porque esses profissionais do socioeducativo dizem, a gente quer muito aprender a fazer isso aqui também. E não sou eu que bato a porta do socioeducativo com a arrogância de uma professora universitária e digo, olá, eu tenho algo para ensinar para vocês. É o sócio que me chama para estar junto. E aí, o meu nível de aceitação e sabe, diálogo ali muda. Então, eu queria nomear esse caso porque, para mim, ele muda muito. Esse menino acaba sendo indiretamente responsável por todo um programa que a gente tem em todo o estado de Minas Gerais hoje, no socioeducativo. E ele só pôde fazer isso porque ele foi escutado. E porque ele foi escutado, ele conseguiu se ouvir falando algo e entender e processar melhor aquilo, a ponto de assumir uma responsabilidade distinta na própria existência e mudar vários dos seus comportamentos na própria existência. Então, acho que eu queria finalizar com esse caso, agradecer mais uma vez a participação, falar que eu tenho muita admiração pelo trabalho da IJ, do Centro Acadêmico e agora também da revista, e agradecer por poder estar junto de vocês e pelo interesse em justiça restaurativa. Obrigada, professora. Uma dúvida que me surgiu agora é que a justiça restaurativa, ela, assim, eu analisando agora, parece que muitos momentos da minha vida dava para enquadrar a justiça restaurativa que a gente às vezes nem sabia, né? A gente fica pensando, nossa, o que um diálogo, uma escuta e também uma comunicação não violenta, né, se enquadra. E como é um assunto que eu acredito que não é tão comentado, eu queria perguntar como se engajar mais em justiça restaurativa? Julia, eu acho que até vou voltar para uma pergunta que foi feita mais cedo, que era sobre um dos desafios, e eu vou dizer uma agora, que é a gente conseguir olhar para a justiça restaurativa como algo que a gente faz por dentro e não que a gente cospe para fora. O sistema de justiça, por exemplo, olhar a justiça restaurativa sobre a maneira como trata seus servidores, seus membros, a maneira como leva um processo administrativo disciplinar, a maneira como lida com o jurisdicionado no cotidiano, e não só algo que ela oferece para fora, para casos que não são os seus. Nós temos nossos próprios conflitos internos para lidar. Então, acho que a primeira coisa é como a gente incorpora ela. Eu acho que essa é o grande lugar, assim, como a gente faz algo que é coerente e autêntico. Incorpora ela na nossa existência, e porque a gente vai fazendo e vendo os impactos, a gente quer também botar para fora e fazer da atuação. Então, hoje, por exemplo, eu penso muito em justiça restaurativa como a maneira como eu trato minha família, meus pais, por exemplo, minha irmã, meu marido, a maneira como eu convivo, a maneira como eu trato meus estudantes, a maneira como... Então, é a maneira da convivência, ela muda o modo como a gente se coloca na existência, o modo como a gente assume responsabilidade em relação às coisas que acontecem. Eu lembro uma vez que eu estava na sala de aula, por exemplo, e eu percebi que estava tendo alguma coisa ali, possivelmente um bullying. Isso numa universidade já. Eu olhei para aquilo, eu parei a aula e eu disse, a nossa aula parou bem aqui. Porque eu acabo de notar uma prática que eu não permito que aconteça na minha sala. O que vocês fazem quando eu não tô aqui, eu não sei. Mas enquanto eu estiver aqui, a gente vai tratar isso aqui de uma maneira diferente. E botei todo mundo para conversar. Que quisesse, não posso obrigar ninguém a fazer absolutamente nada. Mas eu falei assim, vamos falar sobre isso. Por que isso é um tema de jocoso ou de graça pra vocês? Qual que é o pressuposto por trás disso? E aí, sabe, botar perguntas mesmo.
Por que isso é engraçado pra você? Me conta um pouco. E aí você coloca a pessoa pra ir além, sabe? Pra rever as próprias compreensões e se responsabilizar sobre o impacto que ela faz nos espaços. Então, eu moro aqui em Higienópolis. E eu vou no caminho a pé pro Mackenzie, eu sempre tenho pelo menos 2 pessoas em situação de rua que eu vejo com alguma frequência. Uma, especialmente, sempre tá lá. Essa pessoa, em situação de rua, é meu vizinho, em algum aspecto. É meu vizinho. O bem-estar dessa pessoa, as condições dessa pessoa, alguma coisa, eu não estou lá para criá-la e garantir a sua subsistência. Eu tenho que saber meu limite. Mas cumprimentá-la, volta e meia trazer alguma coisa, entender a nossa relação, é entender que ela é tão meu vizinho quanto as demais pessoas que pegam o mesmo elevador que eu, que entram no mesmo prédio que eu, ou que trabalham no mesmo lugar que eu. Um deslocamento em um percurso de 700 metros, que é a minha distância até o Mackenzie, ele me faz perpassar sempre e refletir sobre o meu impacto, sobre a minha responsabilidade, e não, eu não vou salvar o mundo. Não, eu não vou pegar todas as pessoas em situação de rua de São Paulo e qualquer coisa. Não, eu não vou trabalhar... Ok, eu entendi, eu não consigo, é mais do que eu sou capaz. No entanto, tem coisas que eu sou sim capaz, que eu tenho sim impactos, que eu tenho sim responsabilidade. E aquilo que me cerca mais diretamente, eu tenho ainda mais responsabilidade. Então, entender um pouco disso e colocar na própria existência. Então, eu faço muito isso, Júlia, por exemplo, nos meus conflitos e, enfim, condições em regra com, por exemplo, o Gustavo, meu marido. A nossa comunicação de dia a dia. E eu acho muito pedagógico, sabe? Não sei se quem está assistindo se conhece o Gu, mas o Gu não é uma pessoa da justiça restaurativa. Ele é da história do direito, ele não tem nenhuma formação inicial, além das que ele me ouve fazer. E, por exemplo, tem muitas vezes que o Gu não vai... Ele vai ser treinado para não assumir responsabilidade, porque ele, como qualquer outra pessoa, cresceu nesse mundo. Então, eu lembro uma vez que eu falei assim, Gu, isso aqui que você fez, amor, me causou um dano. Cara, o Gustavo, ele entrou no lugar de dizer assim, não, mas não era intenção, não, mas eu não quis. Eu falei assim, amor, eu não tô falando o que tu quiseste. Eu não casei contigo pensando que eu tinha que dormir com alguém que quer, sabe, me matar. Ou alguém... Eu não casei e disse assim, oh, meu Deus, que bom, vou juntar Estado e igreja numa relação porque com um homem que quer o meu mal. Eu não pensei isso. Eu suponho que tu não queres o meu mal. Eu suponho que tu não queres causar dano pra mim. Isso já tá dado, tu não tem que ficar se defendendo sobre isso. Não é certo e errado, tu não é bom ou mal agora. O que eu estou dizendo é que, independentemente de intenção, isto aqui causou este dano. Vamos fazer alguma coisa sobre isso? E eu, por exemplo, o Gu muitas vezes assim, tá, e agora o que é que a gente faz? Eu falei, olha, amor, por exemplo, você pode estar interessado em saber como eu tô. Você pode estar interessado em saber o que a gente pode fazer com isso. Você pode estar interessado em como agir diferente. Você pode estar interessado... Aí quando eu dou o norte, ele fala, nossa, tá, então vamos lá. Hoje em dia, o Gu precisa de muito menos da minha pedagogia pra isso, porque ele já aprendeu uma outra maneira de estar junto. Mas percebe? É da minha relação mais básica, do meu casamento, a minha mais íntima. Eu posso fazer a mesma coisa com meu sobrinho, que tem 5 anos de idade. No limite da compreensão dele, eu posso falar, Lipito, vamos lá. Como é que a gente faz isso aqui? Como que a gente pode entender? Enfim, eu posso fazer isso com meu avô, que tem 99 anos. E eu vou lidar na ordem do que eu faço com o vô, também colocando algumas circunstâncias. Então, mas também não é só eu ensinando o outro. A partir do momento em que eu ofereço uma escuta, que eu busco entender impacto, eu também ensino pelo exemplo. Então, eu acho que uma das maneiras de a gente incorporar a justiça restaurativa no nosso cotidiano é a gente, enfim, agindo isso, ensinando pelo exemplo. As pessoas aprendem muito pelo exemplo, mais do que por qualquer outra coisa. E aí, antes que alguém diga, meu Deus, mas eu vou salvar o mundo, porque só eu tô sabendo justiça restaurativa e essa outra galera aqui tá se comunicando desse jeito muito doido. Falei, amigo, olha, deixa eu te falar. Eu faço isso por mim, porque a minha vida melhora muito, é muito mais fácil quando eu ajo assim. Então façam por vocês também, sabe? E aí eu acho que nesse caso, quase que uma moralidade ética como uma grande forma de amor próprio. Quando eu faço e quando eu ajo desse jeito, eu faço com que o mundo seja um lugar melhor para viver. Então, tá bom, né? Eu não preciso mais desafio na vida, né? Já tenho o suficiente. Então eu acho que muito desse ponto, sabe? De tipo, como que a gente pode, ensinando no cotidiano, na maneira como a gente trata o outro e se porta diante de conflitos no nosso cotidiano, para que as pessoas ao nosso redor também vão, em algum aspecto, mimetizando esse modo de se comunicar e se relacionar, e de assumir responsabilidade. Com cuidado, com doidano,
com assunção de responsabilidade, com esse engajamento dos direto e indiretamente envolvidos ali. Professora, obrigada. Eu conversaria horas e horas com você sobre justiça restaurativa, eu adoro esse tema, mas a gente precisa encerrar o nosso podcast. E eu queria agradecer de novo a sua presença, a conversa. Eu adoro esse tema e eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, então muito obrigada por estar aqui, pelo apoio ao Trabalho AJ, obrigada mesmo. E para finalizar, eu passo a palavra para a Lê, para ela terminar aqui com a gente. Eu gostaria também de agradecer do seu tempo aqui com a gente, podendo contar sobre tanto a sua trajetória, quanto esse trabalho lindo que você faz. Eu gostaria de agradecer também à revista Núcleo do Conhecimento pelo espaço, pelo trabalho que eles fazem, e pedir a todos que estão assistindo que novamente sigam tanto a AJ no Instagram quanto a revista aqui no YouTube. Obrigada, gente.